Boa noite, minha amada igreja. Boa noite, meu irmão, meu amigo que está nos assistindo pelas redes sociais. Hoje nós celebramos a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Infelizmente, há muitos que não estão verdadeiramente fazendo essa celebração. Não quer dizer que isso podemos celebrar somente na igreja, mas o lugar mais correto para que nós assim façamos é entre família na igreja. Meus queridos, eu quero dizer, irmãos, que hoje eu estou alegre, como sempre. Eu estive alegre, com as preocupações, sim, porque nós todos somos pessoas humanas que têm suas preocupações. Mas, sobretudo, a fé. A fé que nos renova. Eu trouxe, aqui está, depois vou explicar para os irmãos o que significa isso e por que eu trouxe. Nem a Reusa sabe por que eu trouxe. Ela sabe, mas não sabe o que eu vou falar. A ressurreição de Cristo, vamos ler em Marcos 16. Marcos 16, 1 a 8. Marcos 16, 1 a 8 é o seguinte: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamar. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, ao despertar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra na entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entretanto, entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus o Nazareno, que foi ressuscitado, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Veja o lugar onde o tinham posto. Glória a Deus. Mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídos de temor e de assombro e de medo, nada disseram ainda. Meus irmãos, eu quero mais uma vez mostrar isso aqui com os irmãos, para que nós possamos crer no que está escrito aqui. Precisa o que? Primeiro, a fé. Sem fé, isso aqui torna-se para nós uma história bonita, escrita há muitos tempos passados. Alguém pode dizer: você viu Jesus morto? Você viu Jesus ressuscitado? Eu posso dizer: com os meus olhos humanos não, mas com a minha fé eu o vejo. Creio, meus irmãos, que talvez tenha sido o momento mais bonito dessas pessoas ao chegarem ver que Jesus não estava mais ali. Ele nos outros ressuscitariam. Será que a fé delas, até verem o sepulcro vazio, estava exercitando a fé? Eu quero abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte:
Para os cristãos, a Páscoa é uma celebração central que comemora a ressurreição de Jesus Cristo após sua morte na cruz. É momento de renovação espiritual, esperança e fé na promessa da vida eterna. A Páscoa deveria trazer para nós, toda a humanidade, essa esperança. Renovação espiritual e esperança na promessa da vida eterna. Quantos de nós queremos a vida eterna, buscamos ferrenhamente essa vida eterna? Nós que estamos fazendo verdadeiramente para que tenhamos essa vida eterna. Estamos seguindo os preceitos que Jesus Cristo nos deu. Estamos seguindo as ordens que Deus nos deu. Primeiramente, Ele nos remove a fé. O detalhe da Páscoa. A Páscoa marca o ápice da jornada de Jesus após sua morte. Ressuscita a prova. Vou de novo. Eu escrevi, mas estou meio confuso. A Páscoa marca o ápice da jornada de Jesus após sua morte. Ele ressuscita e é prova da sua divindade no poder de Deus. Jesus foi ressuscitado por Deus. Deus o ressuscitou para que todos nós tivéssemos essa esperança da vida eterna, da salvação por Jesus Cristo. O que eu trouxe aqui, meus irmãos, se alguém quiser pegar, eu já havia prometido, isso aqui eu não mostrar. Ele é muito pequeno, mas é menor do que está aqui ainda, porque ele está envolto em uma cápsula para que a semente conserve. É menor do que está aqui. Se alguém quiser pegar por na mão, está aqui, para quem quiser. Quantas vezes a nossa fé é menor do que essa fé mostrada? Nós estamos ressuscitando aquilo que nós precisamos ter, fé. A fé, como diz, é a esperança do que nós não vemos. Nós temos certeza do que vai acontecer. A esperança de salvação, a ressurreição de Jesus é vista como esperança da salvação para a humanidade. É um sinal que a morte não é o fim, mas a transição para uma vida eterna. Jesus morreu naquela cruz para que nós tivéssemos vida. A morte dele nos trouxe a prova divina que nós podemos, pela fé, termos a vida eterna. Hoje nós celebramos a Páscoa de Jesus. Hoje nós celebramos, vamos dizer, a segunda vida dele para nós, porque ele morreu, ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Meus queridos, quantos de nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações, passamos por doenças, decepções. Mara Lima tem uma música que ela canta, acho que sabe, filho. Tem uma parte linda que diz, quando Jesus diz: levantei os olhos, procurei com os olhos, mas ninguém encontrou. Lázaro, que era um amigo fiel, ele não viu. Será que hoje nós temos a fé suficiente para que Jesus, colocando os olhos em nós, nos leia e diz: este é meu filho amado, este é quem eu dei minha vida, ressuscitei, preguei, ensinei, fiz milagres, curei, expulsei demônios. Nós não cremos.
Nós estamos olhos vistos, não temos. Quantas vezes nós falamos, eu tenho fé. Pela minha fé, amanhã eu vou sair numa garagem, vou comprar um carro com o dinheiro que eu tenho. Levanta, coloca uma roupa bonita e vai. Chega lá, ele não consegue. Será que a fé dele foi tamanho para que ele pudesse conseguir aquilo, o objetivo que ele tinha? De conseguir coisas boas sem sacrifício? Jesus nos deu a melhor coisa possível, a vida, a certeza da vida eterna, com o sacrifício dele. Não foi um sacrifício pequeno, não. Eu, quando leio a história de Jesus, eu fico olhando quantas vezes ele sofreu, calado, sabia tudo o que ia passar. Meus irmãos, que nós, às vezes, quando estamos caminhando para ir para o hospital para uma cirurgia, nós já sabemos que vamos passar. Temos medo. Nós queremos voltar vivo. Temos que tudo dê certo. Jesus foi para a cruz sabendo que aquele corpo físico morreria. Ele temeu? Sim. Mas ele sabia o que estava fazendo. Sabia a quem ele estava entregando a vida dele. Ao Pai. A Páscoa convida os cristãos a se renovarem espiritualmente e se aproximarem de Deus e a viverem de acordo com os ensinamentos de Jesus. Jesus nos disse: ide, pregai o Evangelho, curai, falai em novas línguas, isto é, aprenda o inglês para você pregar em países ingleses, aprenda o alemão para você pregar em língua alemã. Aprenda o mandarim para você pregar na China. Enfim, Deus nos dá essa oportunidade de aprender novas línguas para pregar em países, lugares diferentes. Conheça o teu irmão para que você aproxime dele. Conheça as necessidades dele para que você caminhe lado a lado. Não critique. Carregue. Não deixe passar fome. Dê um prato de comida. Dê água. Alimente. Quantos de nós estamos querendo o sacrifício da Páscoa de Deus, de Jesus? E não estamos fazendo nada disso. A origem da Páscoa. A Páscoa tem raízes da Páscoa judaica, que é Peshá, que é uma comemorar a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. Os cristãos reinterpretam essa celebração para passar como passagem de morte, da morte para a vida através de Jesus. Nós cristãos estamos, às vezes, somente lembrando que Deus tirou o povo do Egito. Só isso. A Páscoa foi a celebração da saída do povo do Egito, da escravidão. Mas nós estamos ainda escravos. Escravos de preconceitos, escravos de ignorância, escravos da não sabedoria do que estamos fazendo e falando. Estamos sendo escravizados cada dia mais pelas leis humanas, cada dia mais escravizados pelos nossos trabalhos, pelos nossos prazeres. É justo que descansamos? Sim, precisamos descansar. Nós não podemos descansar e pregar a palavra de Deus. Hoje em casa nós tivemos uma visita, nós conversamos muito com ele, e eu achei interessante que ele
me fez uma pergunta, eu respondi para ele, sou satisfeito, mas depois a Reusa completou. Porque o crente, muitas vezes, ele é chato. Quando ele vê alguém necessitando, ele quer falar de Deus, ele quer pregar, ele quer ensinar. Sim, precisamos ser chatos, sim. Mas primeiro precisamos dar a oportunidade para que a pessoa nos ouça. É muito ruim quando você está falando, alguém está vendo navios, está prestando atenção, mas não está te ouvindo. Você apenas está jogando pérolas aos povos. Está gastando sua saliva à toa. Mata os pés. Vai falar para outro que quer ouvir. Tem pessoas sedentas de ouvir. Tem pessoas sedentas de ficarem libertos. Nós precisamos exercitar a nossa fé e crer que tudo isso é obra de nosso Deus. Precisamos exercitar e cumprir a ordem de evangelização que Jesus nos deixou em Marcos 16, 14 a 18. Que diz o seguinte: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa cursos e censurou-lhes a enfermidade e doente de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Meus irmãos, para mim foi uma das mais bonitas ordens de Deus que Jesus disse: ide para cá. Ensinai as pessoas que precisam ouvir. As igrejas estão sedentas de ensinos, estão carentes de ver os bancos cheios. Com certeza, quantas salas de cinema hoje estão cheias para ouvirem uma encenação da morte de Jesus Cristo, uma encenação da vida de Jesus Cristo, como nós precisamos ter aqui em nós essa fé pequenininha, como Deus mostrou, para exercitar. Se a nossa fé for tão pequena, nós renovaremos sim. Nós pregaremos a pessoas que precisam ouvir, pegaremos as serpentes, tomaremos choques elétricos, enfim, tantas coisas podem acontecer conosco. Eu já vi no batistério uma vez, na igreja de Campinas, um pastor quando entrou para batizar alguém, deu o microfone para nada, eu tomei um choque. Mas ele foi choque rápido, ele ligou, pastor Miguel. Jogou o telefone para lá, eu tenho a impressão que na mente dele deu ter saído alguma besteira. Sem nos esquecer que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. De fato, cremos de maneira que o visível vê existir de coisas que não aparecem. Portanto, que se tivermos a fé do tamanho de uma semente de mostarda, veremos a glória de Deus em nós. Trazer sempre à memória aquilo que nos traz esperança. Trazer à memória aquilo que nos traz esperança, Josué disse isso. Meus irmãos,
este pequenina semente nos últimos dias em minha casa foi o Senhor que se falava: vamos ter fé, vamos ter esperança. Nos últimos meses, minha casa, nós tivemos que exercitar a nossa fé. Tivemos que exercitar a esperança de dias melhores. Tivemos enfermidades, começada a peste da Covid. Tivemos recentemente problemas sérios nos nossos joelhos. Tivemos problemas sérios também de pressão sanguínea. Nós tivemos pressão externa de pessoas que não acreditavam em nós. Tivemos, por essa pressão, a Reusa teve início de infarto. E assim foram sucessões. A nossa vontade de ver nosso filho crescer, nós o apoiamos, mas ele infelizmente fracassou. Teve prejuízos grandes, perda de peixes. E nas pessoas, eu não vou citar nomes, porque não está presente, está bem distante, a igreja não conhece. Ele confiava, dizia: Marcelo, você pode criar os peixes para mim, eu fico com ele. Ele confiou, as pessoas não ficavam, porque eram pequenos, depois ficaram grandes, depois não tinha peso, depois não... E fui sempre querendo ver cada dia mais afundar. Quantas vezes as pessoas também nos querem afundar a nossa fé, dizendo: você está perdendo tempo, vai para a igreja? Opa, tem um filme bom para você ver. Mas você vai para a igreja hoje? Tem Flamengo e Santos. Mas você vai para a igreja hoje? Uma pizzaria tal está com promoção, legal. Por que você não vai lá? Isto é, pessoas querendo que nós desviamos nosso objetivo. Eu cada dia mais que eu levanto, todo dia, a primeira coisa que eu digo: meu Deus, obrigado por mais um dia. Não sei o que vai acontecer hoje, mas obrigado. A minha maneira, às vezes, falha, porque eu não consigo demonstrar exteriormente a minha fé. Eu não consigo demonstrar falando para as pessoas que eu tenho fé. Que eu tenho certeza que a minha vida será muito melhor. Não sei se é aqui, não sei se é amanhã, se é uma fazenda com 10 mil cabeças de gado, não sei. Mas quem sabe é dormindo ao lado de Deus que a minha vida é melhor. Meus irmãos, cada dia que passamos, nós acreditamos mais e mais que Deus nos ama muito. Mesmo somos falhos, mesmo que a nossa fé muitas vezes caiba dentro dessa pequena semente que eu tenho guardado, que eu ganhei há pouco tempo, estava guardando para trazer para a igreja. Esse que tenho aqui deve ter mais ou menos
5 centímetros curto, 10 centímetros máximo. Deve ter dentro dele aproximadamente um cálculo assim por baixo, 500 sementes. Talvez mais 500. No seu coração, no meu coração, quantas sementes dessa tem? Muitas vezes, nenhuma. Porque nós perdemos a esperança fácil. A primeira dificuldade que temos, Deus me abandonou. Deus não me ouve. Estou cansado. Eu basta, estou com os joelhos calejados. Estou cansado. Não vou levar uma palha mais. Seja o que Deus quiser. Não, meus irmãos. Deus tem para mim aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero. Aquilo que eu mereço. Porque Deus é o melhor. Eu tenho cantado melhor. Eu tenho exercitado realmente os ensinamentos de Jesus. Quantas vezes eu tenho oportunidade de falar, eu sou falho, eu sei que eu sou falho, muitas vezes eu não falo. Mas eu tenho aberto. Eu tenho falado às vezes, nas minhas vendas, eu tenho conquistado pessoas. Pelo menos me ouvem. Quantas vezes eu chego lá para atender o cliente, logo nós puxamos um assunto, eu esqueço, e aí vai tentando nós conversando. Porque nós precisamos, como crentes, como cristãos, como evangélicos, pessoas que creem na palavra de Deus, é dar nosso exemplo. O exemplo fala mais alto do que qualquer coisa. Eu não esqueço de citar minha mãe. Qualquer dificuldade assim, tenha paciência. Tenha paciência. Nós temos a paciência de exercitar a nossa fé perante uma grande dificuldade. Há pouco tempo nós tivemos um problema sério, uma condenação, de uma coisa que nós não tivemos. Nosso medidor não marcava aí 700, 800 reais por mês. Sem mais nem menos caiu por 50, 60 reais. Aí ele foi lá, retirou o medidor, trocou, aí no equatorial, colocou no outro, cobrou retroativo, 600 e poucos reais. Ele nos botou em 10.500 reais, dizendo que houve violação do medidor. Nós recomendamos, por 3 audiências que eu tive presente, nós ganhamos a casa. Foi eliminado. Por quê? Fé. E consciência, e se houve erro, não foi meu, não foi da Deus. Nós temos ciência, sim, dos nossos erros, procuramos corrigi-los, mas entregamos tudo nas mãos de Deus. Hoje, mais uma vez, nós tivemos a presença de Deus em nossa vida. Porque não estava causando prejuízo, causa prejuízo, mas força a saber que foi os custos. Deveria ser vendido aí
talvez por 8 ou 10 mil reais por Israel, foi vendido por 1.600. Isso foi embora. Cessou. Cessou aquilo que nos dava prejuízo. Nós precisamos colocar em nossa vida e basta. Em tudo que nos aflige, nós precisamos ter esta fé do tamanho do grande moço. Por que Jesus disse isso? Usando a semente. Porque se nós tivermos fé suficiente, é sementinha. Eu precisei de vir aqui. Um pé de mostarda ele pode chegar de 1 a 2 metros de altura. Dependendo da qualidade, quase mostarda negra, não sei, ele fica mais alto do que o cavaleiro montado no cavalo. Imagina até a nossa fé crescer a esse tamanho. Quanto tempo nós precisamos estar com os joelhos no chão? Quantas dificuldades nós precisamos passar? Quantas provações precisamos passar para podermos vir aqui relembrar a Páscoa de Jesus? O sacrifício que ele fez por nós. Quantas dificuldades humanas, aqui eu vou dizer de Jesus, o humano, quantas dificuldades humanas ele passou. Dificuldades de estar sempre sendo carregado de um lado para outro, quando criança. Não podia aparecer. Era uma criança como outra qualquer, crescia no meio dos outros, mas ele, eu não sabia quem ele era. E nós, que sabemos de tudo isso, quem somos, para quem vimos, para quem seguimos e para que Deus nos tem. Estamos praticando os ensinamentos dele, amar uns aos outros, trazer em memória aquilo que nos dá esperança, trazer em memória aquele sacrifício que ele fez. Meus irmãos, são coisas que me trazem à mente às vezes. Quanto foi difícil na última Páscoa, última ceia dele, entregar na mão do traidor, sabendo que ele ia traí-lo. Andou com ele sabendo que ele ia ser o traidor. Quando nós somos traídos por alguém, de sobretudo, nós estamos sabendo quem é, nos dói. Agora, estamos andando sabendo que aquele que nós amamos, porque Deus, Jesus amava Judas, a ponto de ser o tesoureiro, a ponto de ser a pessoa que cuidava das coisas, vamos dizer assim, da equipe. Saber esse momento também. Meus irmãos, vamos exercitar nossa fé, para que quem sabe, com esta fé, daqui a um ano, eu esteja novamente aqui falando dessa celebração. Para isso que eu preciso: prudência, sabedoria e esperança. Sem isso, ninguém vai a lugar nenhum. Meus irmãos, eu vou encerrar mais cedo, porque hoje é dia de Páscoa, é dia de alegria. Deveria ser um dia que eu ia falar 3, 4 horas, e tão contente que eu estou. Mas muitas vezes a nossa alegria também, ela nos reduz o tempo. Ela nos faz que nós façamos tudo, muita coisa em pouco tempo. Eu quero crer que hoje, para todos nós,
Estamos aqui. Quando eu saí de casa, a visita que esteve em casa hoje, eu falei para ele, hoje nós vamos ser 6 pessoas na igreja. Vai 6 pessoas estarem na igreja. Eu acho que vai ser tudo. Mas nós 6, meia dúzia, estamos aqui, estamos fazendo a vontade de Deus. Senhor Deus e Pai, nós te somos gratos a Deus, porque podemos estar alegres na tua casa. Podemos falar do sacrifício que o Senhor fez, sacrifício que não foi em vão, mas muitos precisam ainda acreditar. Muitos precisam de tomar chicotadas da vida para entender que o Senhor trabalha com nós. Precisam entender que a vida que o Senhor nos dá precisa ser vivida também para o Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, pelas vitórias que o Senhor nos tem dado. Vitórias de saúde, no trabalho, vitória na família, enfim, Senhor, tantas vitórias, pelo fato de levantar de manhã, de uma glória, de uma dádiva que o Senhor nos dá. Nós te pedimos que o Senhor esteja com essa igreja, esteja sobretudo com aqueles que aqui não estão. Cubra-os, ó Deus, com a tua bênção. Que não haja empecilho, que não haja, Deus, nenhuma desavença onde eles estão, porque certamente estão também falando do Senhor na família onde quer que esteja. Guarda-os, ó Deus, para que amanhã, ao retornarem para casa, após estar cientes que a vida pertence ao Senhor. Nós te agradecemos mais uma vez por essa igreja. Nos ensina o amor, nos ensina a prudência. Nós te pedimos, sobretudo, esteja acudindo aqueles que estão enfermos, curando de qualquer que seja a enfermidade, porque o poder é do Senhor, a glória e a honra a Deus. Nós sentimos no prazer de poder te agradecer. E assim nós pedimos também pelos aqueles pedidos que estão ali, pelas pessoas que confiam e trazem aqueles pedidos, depositam, para que o Senhor possa também estar ciente da vontade de cada um. Faça, Deus, a tua vontade sobre eles, porque o Senhor sabe o que merecemos e o que precisamos. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.